Esta sua ingratidão, esposa minha, transpassava-me o coração de pesar, pois enquanto eu me consumia todo inteiro em seu favor, eles não têm um só pensamento de gratidão para comigo, ao menos para agradecer-me. Como ficava aflito por vezes ao representar-me ao vivo mentalmente todas as ingratidões de meus irmãos, tão beneficiados por mim e tão ingratos para comigo. Via como entre si empregavam tanta afeição, tantos agradecimentos, tanto empenho pelos mútuos serviços, com os quais me alegrava. Mas ao ver que só de mim vivem esquecidos, como se nada tivesse feito por eles, afligia-me muito e assim temperava-se com amargura toda consolação, e à medida mesma em que me regozijava de tratar com meu amoroso Pai dos interesses de meus irmãos, afligia-me depois de vê-los tão esquecidos e desafeiçoados para comigo. A bênção dos seus. Terminados todos estes atos de súplica e de agradecimento, ia-me entretendo com José enquanto o ajudava no trabalho. Depois de algum tempo, deixava-o para ir conversar com minha querida mãe, que vivia em ardente desejo de amor quando não me tinha à vista a mim, seu amado filho. José ficava muito confortado por ter usufruído de minha companhia por algum tempo e ele mesmo me mandava ir consolar sua amada esposa, ciente da pena que lhe adivinha de minha ausência. Tinha a caridade perfeita, pois se alegrava de privar-se da consolação para ser consolada a esposa amada. Quando me afastava dele, procurava seu beneplácito e pedia a bênção tanto à querida mãe como a José. Causava-lhes este ato de submissão e humildade muita confusão, e uma vez que eu reclamava, depressa abençoavam-me, mas primeiro prostravam-se em terra pedindo a graça e a bênção de meu pai. Depois abençoavam-me com grande amor e humanidade. Também eu, humildemente, recebia a bênção e, depois de havê-la recebido, invocava sobre eles a bênção de meu Pai, o qual a concedia em abundância. Com esta bênção impetrada para mim, ficavam muito confortados e consolados, de modo que, depois, não sentiam tanto pesar por minha ausência, que seria insofrível mesmo de um só momento, por ser tão grande a consolação e alegria causada à sua alma por minha presença visível. Assim, ficar privados dela por um momento ser-lhes-ia tormento e pena insofrível. Oferecia, por conseguinte, essa submissão e ato de humildade a meu pai e pedia-lhe, em virtude desse ato, se dignasse dar muita graça a todos os meus irmãos, a fim de que a minha imitação não desdenhassem humilhar-se e sujeitar-se não só a seus maiores e iguais, mas ainda aos inferiores. Pedia-o para todos, mas especialmente, contudo, para os religiosos, porque essa virtude lhe é muito necessária. Assim como a soberba e a ambição têm nos espíritos das criaturas grande força, há necessidade de graça maior para abatê-la e dominá-las. Por isso procurei obter-lhes esta graça de meu Pai, o qual se mostrou muito pródigo, prometendo-me conceder a cada um quantas fossem precisas, segundo o respectivo estado. Então apresentou-se-me ao Espírito toda a graça que meu Pai haveria de dar a meus irmãos.
Ao ver tamanha abundância de graça dada com tão grande amor à criatura de tal modo ingratas, fiquei muito confundido por parte de meus irmãos e muito admirado da bondade de meu pai. Agradeci-lhe com afeto assaz grande, enquanto por meu amor mostrava-se tão pródigo de suas graças para com meus irmãos, os quais via um a um. Por causa daqueles que aproveitam, alegrava-me muito, e relativamente aos que abusavam dela, sentia grande desgosto. Por uns rendia graça a meu pai e impetrava-lhes graça maior. Para outros pedia perdão de sua negligência e suplicava não retirasse deles sua graça, contando que resolvessem prevalecesse dela. Para alguns via que era muito útil esta súplica, porque no fim se emendavam, mas para outros não, porque devido à obstinação, a graça divina não produzia em sua mente impressão alguma e assim acabavam mal sob o reinado da soberba e da ambição. Estes deixavam-me muito amargurado e principalmente se eram pessoas dedicadas ao serviço divino. Estas últimas me afligiam mais por estarem mais estreitamente unidas a mim. Daí ser imenso o meu pesar. Assim sempre me achava angustiado devido os meus irmãos desobedientes e ingratos. Oferecia estas aflições ao Pai para que se aplacasse de sua ira e ficasse satisfeita a sua justiça. Com Maria Santíssima. Ia em seguida ao encontro da querida mãe. Logo que me via, consolava-me inteiramente pelo ímpeto de amor e do respeito à majestade da divindade que em mim discernia. Prostrava-se em terra adorando em minha divindade e em seguida adorando-me como filho de Deus. Erguia-se depois e acolhia-me amorosamente como seu filho. Jamais se lamentou de minha demora em ir procurá-la, por mais que o amor lhe trouxesse para isso forte motivo. Se a encontrava em oração, o que era muito frequente, punha-me também eu a orar com ela. Se a achava a trabalhar, entretinha-me com ela em sagrados colóquios. De qualquer modo que a encontrasse, trazia-lhe suma alegria. Durante a oração, unia a mim de modo especial e elevava muito mais a sua mente à contemplação das coisas divinas. Se trabalhava, recreava-lhe o espírito com profundos discursos, explicando-lhe as perfeições divinas, muito se afervorava e ficava bem instruída. Frequentemente caía em êxtase ao ouvir-me, pois eu o fazia com muita graça. A miúde eu omitia isso de modo que não podia se alegrar, senão o seu espírito de repente se elevava e ficava absorto em Deus. Desejava ela que todos aqueles que me ouvissem proferir uma palavra, o que acontecia muito raramente, fossem raptados e cativados e cativos de amor, como lhe sucedia. Mas porque as almas daqueles que às vezes me ouviam não tinham as disposições que ela possuía, não se realizava seu desejo. Produzia em numerosas pessoas bem dispostas bons efeitos, principalmente nas simples criancinhas, as quais de bom grado se aproximavam de mim. Havendo tratado por algum tempo com a querida mãe, afastava-me para retirar-me sozinho e rezar. Oferecia ao Pai aquele tempo tão bem empregado e aqueles santos entretenimentos e agradecia-lhe pelo consolo de minha pessoa que minha pessoa trazia
à querida mãe e também a José, quando me entretinha com eles. Reconhecia que tudo do Pai provinha e tudo referia a ele qual dono, como se nada possuísse de próprio, conquanto tivessem a divindade. Oferecia-lhe este ato de humilhação em suplência por aqueles que, tendo recebido tudo de Deus, referem a si mesmos aqueles dons que em verdade receberam de meu Pai só por bondade. Com estas ofertas vinha satisfazer a justiça divina, que as criaturas muito irritavam por usurparem e referirem a si mesmas aqueles dons que lhes são distribuídos só por divina liberalidade. Com isso, tornou-se indignas e incapazes de receber novas graças. Aplacava-se muito o pai com estas ofertas e mostrava-se disposto a conceder novas graças também a esses tais por minha causa, uma vez que ao receberem novas luzes e novas graças, muitos se rendem e, verificando o próprio erro, emendam-se e reconhecem provir de Deus todo o bem que neles existe. Suplicava também que por aquele entretenimento com minha querida mãe, tão de seu agrado, se dignasse inserir no coração de todos os meus irmãos vivo desejo de entreterem-se com discursos santos e assuntos proveitosos ao espírito, a fim de que ao desejo de que se acrescentasse a obra e assim viessem as almas a recrearem-se santamente para próprio proveito e satisfação do dileto Pai, que muito aprecia ver seus filhos totalmente perfeitos, como ele é perfeito e santo. Ao ver que, para as almas, bons sentimentos derivam de santas conversas, as quais lhes servem de fole para afervorá-las no serviço divino e na prática das virtudes, era-me premente e continuamente o suplicava ao Pai que fosse, neste particular, pródigo de graça e concedesse luzes sobre este ponto aos meus mais íntimos servos, a fim de que não só eles o praticassem, mas fizessem como que também o próximo o cumprisse. Realmente, esposa minha, esteja certa de que as criaturas não fazem ação alguma, não têm pensamento nem movimento, nenhuma palavra proferem, que eu em tudo e por tudo não lhes houvesse merecido as graças necessárias a fim de o fazerem com toda a perfeição requerida, para que todas as suas ações sejam agradáveis ao Pai. Por eles aceitas, façam-se dignas daquela recompensa que o Pai declarou dar-lhes com tanta liberalidade. Por isso eu lhe oferecia as minhas operações todas perfeitas e santas e assaz agradáveis ao Pai, pois via as obras de meus irmãos tão imperfeitas, não merecedoras de prêmio, não aprazíveis ao Pai. Ele só pode apreciar as coisas perfeitas e santas por ser a santidade mesma. Ao receber todas as obras que eu lhe oferecia em suplência pelas faltas de todos os meus irmãos, apraziam ao Pai as minhas obras como se houvessem sido de meus irmãos, e assim ficava plenamente satisfeito enquanto eu fazia todas as minhas obras para a glória de meu Pai e para o bem de todos os meus irmãos, sem excluir um só. Depende deles o fato de não obterem o fruto de tantas obras minhas, pois se tornam indignos delas.
quando não lhes dão importância alguma nem atenção, querendo justamente viver na própria vileza e miséria, sem jamais voltar o pensamento para o que eu fiz por seu bem, a fim de oferecê-lo de novo ao Pai, o que muito lhe agradaria, e procurar imitar-me em todas as ações. Vivi na terra para deixar-lhes vivo exemplo de modo com o qual devem agir para se tornarem gratos a meu Pai e dignos de eterna bem-aventurança. Jesus em oração. Afastando-me da querida mãe, retirava-me sozinho para orar por algum tempo, enquanto eles se dedicavam ao trabalho manual para ganharem o pão necessário, embora o espírito ficasse unido a mim na oração, principalmente o da querida mãe, que com luz superior entendia tudo o que eu estava fazendo e unia-se a mim a orar. Estava eu, como de costume, de joelhos em terra, a cabeça inclinada em ato humilde e reverente, devido à presença do Pai, com as mãos ora juntas, ora cruzadas no peito, ora em forma de cruz. E isto era o mais frequente para manter a memória no qual, com o qual estava decretada a minha morte naquela posição. Punha-me na presença do Pai, e embora sempre o estivesse, não obstante no ato de orar, colocava-me assim de modo especial e suplicante, porque, como fazia tudo por meus irmãos, representava a pessoa deles na presença do Pai. Antes adorava-o em nome de todos e invocava sua ajuda. Muitas vezes, nas orações que fazia, encontrava o Pai muito irado pelas ofensas que continuamente recebia e mostrava para comigo seu rigor, enquanto eu representava diante dele todo o gênero humano. Transpassava-me o coração ver a cólera do Pai, e então, prostrado, face em terra, com lágrimas e suspiros, pedia-lhe quisesse se aplacar, oferecendo-me a sofrer os golpes de sua ira e repetindo-lhe a miúde: Meu coração está pronto, ó Deus. Dizia-lhe: Pai amantíssimo, justa é a vossa ira, enquanto inumeráveis são as ofensas que recebeis continuamente. Mas rogo-vos aplacar-vos, se bem que eu represente diante de vós todo o gênero humano. Recordai-vos, contudo, que sou o vosso unigênito filho, portanto, como tal, olhai-me, e por aquela complacência que em mim pusestes, pela obediência que eu vos prestei, ao fazer-me homem por essas lágrimas e suspiros, peço-vos aplacar a ira. Volvei também o olhar para a vida que devo viver de modo difícil, para a paixão dolorosa, para a penosa morte. Por conseguinte, se tudo isso não é suficiente para aplacar-vos, segui, pois, a vossa ira e descarregai sobre mim os mais duros flagelos. Estou pronto a sofrê-los para aplacar-vos e satisfazer pelas ofensas que vós, de modo contínuo, infelizmente, recebeis do gênero humano. O peito irado de meu pai enternecia-se com estas súplicas, de fato mostrava-se aplacado, abraçando-me com amor paterno, qual próprio e verdadeiro filho, e declarando por em mim toda a sua complacência. Neste ato amoroso, revelava-se aplacado também para com o gênero humano, por haver recebido de mim a devida satisfação em nome de todos. Ao verificar eu que o Pai estava aplacado, ia adiante e suplicava-lhe que, em virtude daqueles meus atos
tão de seu agrado, se dignasse dar semelhante sentimento a todos os meus irmãos, a saber, quando percebem que está irado contra eles devido às ofensas recebidas, humilhem-se em sua presença e façam os devidos atos para aplacar a sua ira, oferecendo-lhe os meus méritos. Mostrem-se prontos também a dar-lhe de seu lado a devida satisfação e prostrem, protestem sofrer todas as penas que, para a satisfação de suas culpas, a divina justiça enviar-lhe. Com estes atos, principalmente, aplaca-se a ira de Deus. Revela-se muito inclinado o Pai a compadecer com as minhas preces e não deixa de dar luzes e graça a cada um para praticar os mencionados atos. Embora muitos não façam conta disso e, em consequência, não alcancem os devidos efeitos, o Pai amoroso jamais deixa de fazer tudo aquilo que me havia prometido. Mas é tão grande a miséria humana e tanto se deixa cegar pelas próprias paixões e o amor de si mesma, que na maioria dos casos torna-se insensível não só à graça e às luzes que lhe comunica meu Pai, mas também os golpes de sua ira, e atribui ora a um acidente, ora a outro, o que na verdade lhe é enviado pela justiça divina. Se não quer arrepender-se e humilhar-se com as luzes e com as graças, humilhe-se e corrija-se com os castigos. Considerava todas essas coisas e sentia muito pesar. Suplicava ao Pai tivesse piedade de tamanha miséria que via em meus irmãos. O Pai se demonstrava muito amante e fazia-me ver como ele, na verdade, faz todo o necessário para que possa cada um viver santamente. Dizia-me: amado filho, que mais devo fazer que não faça para a salvação de cada um? Que amor, que solicitude mais diligente hei de ter que não tenha a cada um em geral e em particular, segundo as respectivas necessidades? Em verdade, ao ver quanto cuidado, amor e solicitude dedica o Pai a todas as criaturas, ficava muito confundido por parte delas e agradecia-lhe em nome de todas, em geral e em particular, segundo a medida em que, por ser-lhes preciso, havia recebido de meu Pai. Convida a mãe e a José ao louvor comum. Tendo estado assim por algum tempo a orar em ato humilde, conforme dito acima, chegava a hora de cantar os louvores ao Pai e inspirava os corações da querida mãe e de José que se preparassem a unir-se a mim para louvarmos o Divino Pai. Vinha logo a querida mãe com José, seu esposo, deixando imediatamente o trabalho, aproximavam-se de mim. Se me encontravam às vezes muito triste e lacrimejante, compreendendo a causa disso, consolavam-me com palavras compassivas e amorosas, tanto mais que era de pouca idade. Adiantavam-se para acariciar-me com grande afeto, sem jamais perder a reverência devida à majestade que em mim divisavam. Agradavam-me muito aqueles santos afetos, principalmente os da amorosa mãe. Com isso tinha algum alívio. Logo o oferecia ao Pai e pedia-lhe que, pelo alívio recebido daquelas almas santas, se dignasse consolar meus irmãos aflitos por intermédio de pessoas virtuosas, comunicando-lhe a virtude de consolar por palavras as almas angustiadas. O Pai tudo me concedia.
Realmente, esposa minha, jamais tinha algum alívio de qualquer parte que fosse, que logo não pensasse em meus irmãos e procurasse obtê-lo também para eles. Tão grande era o amor a eles dedicado, que todos os meus pensamentos eram aplicados em merecer-lhes sempre novas graças e procurar que fossem auxiliados e aliviados em todas as necessidades. Os louvores divinos. Começando depois a cantar os louvores divinos com a querida mãe José, alegravam-se muito seus corações e inflamavam-se cada vez mais do amor divino, ouvindo-me, caíam em êxtase de alegria. Alegrava-me muito também eu ao ver que o Pai se comprazia naqueles louvores, principalmente por lhes estarem unidos e ainda os meus. Neles encontrava perfeita glória e complacência. Estavam ali multidões de anjos em homenagem a ouvi-los, também eles, jubilosos, atônitos ao escutar-me, louvavam o Pai e o exaltavam pela obra realizada de mandar-me ao mundo a mim, seu unigênito, no qual tanto se comprazia. Naquele tempo tornava-se o lugar onde eu habitava mais do que paraíso, pois lá me achava eu que, estando unido à divindade, não me separava do Pai. Lá se encontrava ainda a minha querida mãe, já constituída rainha dos céus, e a multidão dos anjos que se reputavam assaz favorecidos por serem admitidos a fazer-me a corte, a mim e a sua rainha. Como tal, sempre reconheceram minha querida mãe e a obsequiaram. Terminados os louvores divinos, oferecia-os como de costume ao Pai, em nome de todos os meus irmãos, e pedia-lhe, pela complacência que tinha em ouvir-me, se dignasse receber os louvores que lhe tributariam todos os meus irmãos e comprazer-se neles, se não merecessem sua complacência, por não serem efetuados com a devida atenção e reta intenção, recebessem os meus em suplência dessas faltas. Na verdade, sabia que o Pai nisso se comprazia, pois gosta muito de ser louvado pelas criaturas. Se os louvores realmente não partem de um ânimo muito iníquo e de um coração perverso, incapaz de louvar a seu Deus como deve, por isso se lhe causar gosto. Aprecia todos os demais, embora não sejam dados inteiramente com a devida atenção, porque eu satisfiz por eles, compadecendo-se da fragilidade humana, o Pai neles se compraz, considerando os méritos de minha pessoa, e como terminados os louvores divinos, ficava com vivo desejo de louvá-lo novamente, sem jamais me cansar, oferecia tal anelo ao Pai e pedia-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos vivo anseio de louvá-lo continuamente. Neste louvor não tivessem tédio ou tristeza, mas consolo de espírito, ao refletirem que davam com aqueles louvores sumo prazer ao Criador. Prometeu-me fazê-lo Pai, contanto que aqueles que se põem a louvá-lo façam-no com as devidas disposições. Como ele gosta de ser louvado, dará consolo e gosto também àqueles que o louvam. Mas se estes depois pensam em tudo menos em dar gosto a seu Criador, é certo que o Pai não lhe concederá aquele gosto que protestou dar-lhes. Se este nisso pouco se compraz, é certo que eles, em consequência, sentirão pouco ou nada, enquanto do prazer do Pai resulta o gosto deles, pois o Pai se mostra liberal para quem não é avaro nem nesse ponto,
e faz-se muito aprazível às criaturas das quais recebe gosto e prazer. Ao ver que nisso andavam muito omissos todos os meus irmãos, e muito poucos eram os que realmente o louvariam como deviam, sentia grande pesar em vista do diminuído prazer de meu pai e de pouca vantagem e consolação que eles obtinham. Terminadas as ofertas e havendo alcançado do pai quanto desejava para meus irmãos, agradecia-lhe e oferecia-lhe estes agradecimentos em nome de todos, a fim de suprir pelas faltas de todos nesta parte. Agradecia-lhe ainda por parte de todos aqueles que o Pai escolheu para o exercício tão santo de louvá-lo por vocação e de modo particular, graça muito grande e de poucos conhecida e estimada. Por essa razão, muitos falham neste ponto, não dão ao Pai as devidas graças por havê-los escondido e destinado a tão santo exercício que traz tamanha glória e prazer ao Pai, e é tão útil a eles porque a cada palavra podem merecer um grau de glória, assim como dão glória ao Pai mediante cada palavra. A mesa comum. Concluído isso, chegava a hora de tomarmos algum alimento para a conservação da humanidade. A hora por nós determinada. Ia a querida mãe preparar a mesa com pouco alimento e José às vezes ficava comigo. Abrindo inteiramente o coração, dizia-me quanto me amava e como desejava que eu estivesse provido do necessário. Às vezes faltava também o alimento indispensável. Afligia-se muito por ver-me naquela idade tão necessitado, pois às vezes não tinha com que sustentar-me. O pai o permitia para exercitar as virtudes de seu servo. Consolava-o naquela aflição com palavras amorosas e agradecidas por seu afeto inteiramente atento e solícito por minha subsistência. Quando se consolava, pedia-me que consolasse sua amada esposa, porque ela também estava aflita por ver-me tão pobre, uma vez que eles não tinham meios de sustentar-me. Quando havia alguma coisa para comermos, íamos tomá-lo preparada pela querida mãe. Como de costume, eu dava a bênção e comíamos aquela parca refeição. No entanto, eu dizia os habituais atos e súplicas ao Pai por todos os meus irmãos, como disse Alhures, e em seguida juntos rendíamos as devidas graças. Quando não havia o que comer e José, com sua esposa, estava aflito, consolava-o de muitas maneiras. Às vezes fazia com que preparassem a mesa, dava a bênção, sentados todos os três, nada havia para quebrarmos o jejum. Fazia-lhes então um pequeno discurso sobre a mesa que o Pai tem preparado no céu para aqueles que o servem e amam. Ficavam eles plenamente saciados e com esta refeição consolava-os. Outras vezes mandava pôr à mesa, chamava à parte a querida mãe José, exortando-os a pedirem ao Pai que os provesse de alimento necessário à subsistência. Então o Pai mandava comida por mãos angélicas ou nos provia através de alguma criatura, por vezes a esmola de um pão. Então íamos nos refazendo, rendendo as devidas graças ao Pai. Esta provisão, porém, nos adivinha que era requerida por expressa necessidade e não havia outro recurso, o que era raro, uma vez que sempre tanto a querida mãe como José trabalhava para ganhar o pão necessário a eles e a mim.
Nestas situações tão precárias, agradecíamos juntos ao Pai pelo favor concedido de nos dar ocasião de experimentarmos a indigência e acharmos-nos tão pobres. Disto muito me regozijava por me ver nesta virtude tão cara. Sem dúvida, a esposa minha sofria muitas vezes, em idade tão tenra, fome e sede, e isto muito me alegrava por ter ocasião de oferecer ao Pai aquele sofrimento em desconto por meus irmãos e principalmente por aqueles tão desordenados neste ponto que parecem estar no mundo apenas para satisfazer a gula. Aplicam-se inteiramente a procurar alimentos requintados e abundantes iguarias. Quando, no entanto, me achava nesta situação de tamanha pobreza, apresentava as habituais preces e ofertas ao Pai, pedindo-lhe, conforme disse a Lures, que provessem a todas as necessidades de meus irmãos pobres, desse-lhes resignação e confiança em sua caridade paterna, a qual não deixa de prover às necessidades de cada um, de todos e de todos em geral. Pedia-lhe muito se dignasse prover de modo particular e mesmo maravilhoso a todos aqueles que, sendo ricos de bens temporais, deles se despojam por seu amor, dão tudo ao próximo carente e retiram-se para levar vida inteiramente pobre, a fim de me imitarem. Ao ver todos os seus sofrimentos e conhecer quanto careciam da providência divina, pedi ao Pai lhes desse grande confiança nele e simultaneamente os provesse do necessário. O Pai, com grande liberalidade, me prometeu e ainda ter cuidado particular deles, sem jamais deixar faltar-lhes o indispensável e enriquecê-los de grande mérito. Se algumas vezes lhes dá motivo de desconfiar, deixando de provê-los imediatamente do necessário, falo porque com isso adquirem maior mérito, permanecendo fortes e constantes na confiança nele, porque se difere, jamais deixa de fazer quando prometeu e cuida particularmente deles. Os meninos e Jesus. Prosseguia no já mencionado modo de viver, dia e noite, jamais descuidando por um só momento o exercício contínuo de ofertas e súplicas ao Pai em prol de meus irmãos. Estava, na maioria dos casos, retirado, quase desconhecido de todos e tratando apenas com minha querida mãe José. Não obstante, vinham às vezes os pequeninos de minha idade para estar comigo. Naquela idade, pela inocência que traz consigo, sentiam a alma atraída com violência a mim. Exerciam uma atração admirável sobre as almas inocentes que não podiam agir de outro modo senão avizinharem-se de mim. Como o âmbar atrai a palha, assim a minha pureza e inocência, de grande peso e valor, atraíam a si a inocência das criaturas, quais leves palhas. Acolhia-as de rosto alegre e levava-as à querida mãe para que também ela as acariciasse. Depois volvia-me ao Pai e pedia-lhe desse a graça de conservarem a inocência e a pureza, e em seguida rezava que, assim como não só me alegrava a companhia daqueles inocentes, mas os conduzia ainda, querida mãe, a fim de que fossem agradáveis também a ela igualmente, me desse a graça de que todas as pessoas inocentes e puras não apenas lhe fossem gratas a ele, mas também aos outros, e que a inocência tivesse esta prenda de ser por todos amada e tornar-se grata a qualquer um que com ela tratasse.
Realmente o Pai prometeu-me fazê-lo. Na verdade, falo de modo particular, pois os maiores pecadores tratam de bom grado com as pessoas puras e inocentes, as quais possuem o privilégio de serem amadas por Deus e também pelas criaturas. Agradeci por isso a meu Pai, ainda por parte daqueles aos quais cabe tão bela sorte e não pensam em render as devidas graças ao Pai pelo que é inteiramente dom seu. Consola São José. Sendo, pois, eu, assim menino de pouca idade, já auxiliava de certo modo a José no trabalho manual e visto que pela idade tenra não era apto a trabalhar, prestava-lhe serviços e com isso dava-lhe não pequena ajuda no seu mister. Mas o maior alívio era fazê-lo fruir de minha companhia. Com isso ficava muito consolado e muito lhe era aliviada a fadiga. A respeito deste favor, rogava ao Pai que desse igual auxílio a todos os meus irmãos, enquanto se afadigam e se preocupam em ganhar a própria subsistência. Sua presença os consolasse e aliviasse-lhes o cansaço. Embora invisível, sua graça muito os conforta. O Pai não o omite quando eles não o expulsam de si por uma vida má, porque então, embora Deus esteja presente, eles não experimentam a sua presença, uma vez que são inimigos dele, vivendo mal e conservando em si o pecado. É o único modo de manter Deus distante de si e de não experimentar a sua presença e a sua poderosa graça. Assim sucede a muitos. Sentia grande pesar por causa deste fato. Muito me empenhava por eles junto ao Pai. A primeira cruz, primeiro trabalho de Jesus. Ao começar depois a trabalhar com José, o primeiro trabalho que fiz com as minhas mãos foi uma cruz. Pequena sim, mas muito semelhante àquela a qual deveria morrer. José, atônito diante deste primeiro trabalho, não ousou perguntar-me o significado, sentindo todavia grande pena no seu íntimo. Queria que ele sofresse aquela tribulação para dar-lhe merecimento, sem explicar-lhe o mistério, a fim de que a dor não o afligisse demais. Ter-lhe-ia tornado insuportável por causa do amor que me dedicava. Por este fato, supliquei ao Pai que usasse de semelhante caridade para com os de ânimo tímido, ao fazer com que vejam ou experimentem a tribulação, não a façam apreender tal qual é, a fim de que a sua aflição não os surpreenda além do que as suas forças são aptas a suportar. O Pai prometeu-mo e, na verdade, não deixa de fazê-lo. Muitos veem e experimentam grandes tribulações e grandes cruzes. Afligem-se, sim, mas não tanto quanto se afligiriam se o Pai não diminuísse certo conhecimento da gravidade e da qualidade de suas tribulações. Com a cruz vai ao encontro da mãe. Fui procurar a querida mãe com aquela cruz para que, àquela vista, se renovasse nela o mistério da minha paixão e morte, de que já estava ciente e sempre permanecia-lhe fixo no espírito e no coração, transpassando-a continuamente. O primeiro olhar àquela cruz foi ferida de dor cruel, lembrando-se de repente daquela na qual eu devia morrer. Fez no auge da dor a oferta ao Pai, não só de mim, mas também de si mesma, prontificando-se também ela a morrer na cruz se lhe aprouvesse. Este oferecimento foi muito agradável ao Pai. Estava, porém, imóvel, sem poder articular palavra alguma por causa da dor. Aproximando-me dela, saudei-a e lhe disse: Eis minha mãe, onde terminarei minha vida, depois de haver sofrido inumeráveis penas. Ela, genuflexa, adorou a cruz, beijou-a e abraçou-a com suma resignação
E depois, voltando-se para mim, disse: Ó filho amado, deverei ver-te cravado numa cruz, e esta alma que por ti somente vive e respira, não se libertará dos laços do corpo devido à dor? Ver-te-ei morrer minha vida e permanecerei viva, sem morrer contigo, meu caro bem? Ó sim, viva para penar, mas e vivendo sofrer as penas, as dores mais atrozes, que não são as de uma morte dolorosa. Ia falhando a respiração da querida e amorosa mãe, e o meu pai a confortou, dando-lhe uma coragem tão grande que de bom grado se prontificou a sofrer dores tão acerbas. Tendo-a assim consolado um pouco, apartei-me dela e retirei-me a um lugar onde não pudesse me ver, para que não se afligisse mais, pois queria pôr-me sobre esta cruz para oferecer-me ao Pai. Naquele instante, contudo, em que estava com ela, ofereci ao Pai a vontade pronta e a resignação da mãe querida e também a minha, e pedi-lhe desse virtude semelhante a todos os meus irmãos, a fim de que, ao verem quais serão as cruzes e tribulações que o Pai lhes enviará, sejam fortes e animosos diante do sofrer, para imitar-me não só na vida, mas também na morte, e estejam prontos a morrer na cruz enviada por meu Pai. Jesus na cruz. Havendo-me afastado da querida mãe, coloquei a cruz no chão e, genuflexo ao pé dela, beijei-a e depois deitei-me em cima como se estivesse nela pregado. Assim ofereci-me ao Pai pela primeira vez sobre aquele aspecto e lhe disse: Eis, Pai amantíssimo, o vosso unigênito, por vós tão amado, eis-me pronto a sofrer a morte dolorosa neste lenho. E se vos apraz, estou disposto a morrer agora mesmo. Contemplai-me com amor, uma vez que por vosso amor eu de bom grado aceito esta dolorosa e ignominiosa morte. E pois volvei vossos olhares amorosos para meus irmãos, e pelo amor que me dedicais e pela satisfação que de mim recebeis, mostrai-vos aplacado e benigno para com eles. Ó Pai, se quereis mais de mim, estou pronto a sofrer mais. É certo que as fúrias infernais, assim como a raiva judaica, mas não saibam inventar, porque se existem no mundo em maior número, mais me seriam infligidas. Eu de boa vontade as sofreria para dar satisfação a vós, dileto Pai, e pela salvação do gênero humano. Agradou sumamente ao Pai a minha oferta e, olhando-me com amor e complacência, proferiu as palavras seguintes: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Os numerosos anjos que me faziam corte adoram-me naquela posição e com rosto triste mostram pesar pelas dores que eu haveria de sofrer. O Pai mostrou-se plenamente satisfeito com minha oferta e com amor sumo olhando-me dizia: Minha justiça fica plenamente satisfeita enquanto tu, filho amado, satisfizestes inteiramente a minha vontade e mais pagando os débitos do gênero humano com satisfação infinita. Pede, portanto, tudo o que quiseres em prol do gênero humano. Estou pronto a consolar-te, realizando abundantemente os teus postulados, e uma vez que fazes tudo o que espero de ti, estou pronto a dar-te tudo o que desejas de mim. Agradeci ao Pai tanto pela complacência como também pelas ofertas que me fez, e logo me prevaleci de sua liberalidade, pedi-lhe que se dignasse dar a todos os meus irmãos graça particular com a qual se sentissem estimulados a procurarem cumprir a vontade divina, por mais que lhes custasse tribulações, a fim de que assim se tornarem dignos de que o Pai lhes concede o que almejam, estando satisfeito pelo cumprimento de sua vontade
e indubitável que há de conceder quando dele esperam para a própria salvação eterna. O Pai prometeu dar a todos a graça mencionada e fez-me ver como muitos disto abusariam e, por não fazerem conta dela, viriam a desprezá-la. Este fato causou-me sumo pesar. Pedi-lhe depois que se alegrasse por aqueles que se mostram prontos a sofrer qualquer espécie de mal ou pena para cumprir a sua vontade. O pai mostrou-se nisso muito inclinado à complacência. Tive conhecimento de que efetivamente nisso punha toda a sua complacência. Então acendeu-se em mim vivo desejo de que todos os meus irmãos fossem nisto quais devem ser para meu Pai se comprazer neles. Além do prazer do Pai, alegrava-me muito também eu, pelo bem que o mencionado aprazimento lhe ocasionaria. Mas, ao verificar que meu desejo não se realizava, afligia-me por ver o Pai privado daquele gosto e eles em carência de tão grande bem. Oferecia ao Pai a aflição e suplicava-lhe que, por essa oferta, não retirasse de meus irmãos aquela graça de que eles, ademais, não eram dignos por abusarem dela tão estultamente, mas que continuasse a fim de que aumentasse a confusão de quem não quisesse secundá-la e fosse mais glorificada a sua misericórdia e bondade por continuar a dar as graças àqueles que, por tantos motivos, não se tornam indignos delas. O Pai tudo me prometia, e eu por tudo lhe agradecia e louvava e exaltava a sua infinita bondade e misericórdia. Consola a mãe. Obtido do Pai, quanto ansiava em prol dos meus irmãos, fui consolar a querida mãe, que se achava em grande angústia, por ter me visto retirar-me sozinho com aquela cruz, e não ousava vir ter comigo, embora o amor muito a impelisse. Retinha-a, contudo, respeito à majestade. Deixei lá a cruz e fui procurá-la. Vendo-a trespassada de dor, olhei-a com rosto amoroso e olhos compassivos, e ao contemplá-la infundi em sua alma sumo gláudio que a consolou inteiramente. Conheceu a amorosa mãe o favor que lhe comuniquei e logo genuflexa agradeceu-me com palavras verdadeiramente dignas de tal mãe. Manifestou-me quanto me amava e por isso que dor sofria por ver-me padecer. A amorosa mãe percebia quando estava mais aflito do que de costume e muito se atormentava, pois me amava muito. Sendo eu mais do que a própria vida, muito mais se afligia com minhas angústias do que se as tivesse tido suas. Aliás, eram de certa maneira suas, porque tanto o sangue como o amor faziam com que sentisse todas as penas que eu, seu filho amado, padecia. Naquele instante roguei ao Pai que, assim como eu havia consolado a mãe naquela angústia, se dignasse consolar todos aqueles que se afligem por ver o próximo em tribulação e angústia. É bem justo ser consolado quem, por verdadeira caridade, se aflige com as tribulações dos outros, imitando-me nisso, pois muito me afligia ver meus irmãos em tribulações e aflições, como muitas vezes o demonstrei no tempo em que vivi na terra, e principalmente em relação à aflição das irmãs de Lázaro pela morte do mesmo, as quais eu consolei. O Pai me prometeu fazê-lo e mostrou aprazerem-lhe muito aqueles que assim agem. O Pai demonstrava grande complacência em todas as obras virtuosas de meus irmãos, mas em particular naquelas com as quais mais se me assemelham, naquelas obras nas quais eu continuamente me exercitava. Se bem que não existia obra virtuosa e perfeita na qual se exercitam meus irmãos,
que antes eu não tenha praticado, não obstante alguns mais agradáveis ao Pai, e são as que eu, com maior humilhação de minha pessoa, praticava. Isto é, as obras que indicam humildade, caridade, desprezo de si, abaixamento, mortificação, pobreza, obediência, com as outras que trazem consigo o conhecimento de minha majestade esvaziada e aniquilada por amor do homem e para lhe ensinar o caminho da virtude. Não há obra boa e virtuosa praticada por meus irmãos, acerca da qual não tenho impetrado anteriormente de meu Pai para eles a graça de fazê-la com toda a perfeição, oferecendo-lhe todas as minhas obras para obter-lhes a graça mencionada. Consola a José. Tendo consolado a querida mãe, ia a José, o qual realmente estava em aflição, apesar de não entender o mistério ali oculto. Com olhar amoroso, consolei-o e serenei o seu espírito turbado pelas dúvidas que lhe surgiam na mente ao ver-me executar aquela cruz. Logo, porém, aquietava-se-lhe o espírito, porque vendo-me de fisionomia serena e amorosa, sentia sumo prazer. E assim a sua alma inebriada não procurava outra coisa, entregando-se inteiramente ao querer divino. Algumas vezes, porém, se não via em mim estes efeitos, ia à sua querida esposa e com ela desafogava sua pena e ela o consolava. Eu rezava ao Pai. Se não quisesse consolar as almas aflitas com as suas graças e palavras internas, fizessem com que fossem consoladas por outros com palavras e consolos externos. Desse às palavras dos últimos a virtude e a graça para que fossem consolados também no íntimo, conforme exigir a necessidade na qual se acha a pessoa aflita. O Pai não o omite, comunicando graça e assistência a todos aqueles que se empenham neste ato de caridade. Vida laboriosa e de zelo. Por mais que pareça a todos que eu, no tempo em que vivia em casa com minha mãe José, não me cansasse muito por não ter tido um exercício de contínua fadiga, não foi assim. Tive uma vida muito dificultosa e sempre que a fatiguei, ora a trabalhar, ora a rezar, ora a cantar os louvores divinos, ora a exercitar-me em obras manuais de diversas espécies, conforme requerido pelas necessidades e a pobreza em que me achava. Além disso, deveis saber que eu tratava com o Pai a respeito da salvação de todo o gênero humano. Digo de todos em geral e depois de cada um em particular. Quanto me afatigava por todos, para que os quais impetrava a graça de meu Pai segundo o estado e condição de cada um. Vendo aquilo de que precisava, tanto rogava ao Pai que tudo lhe obtinha. Quanto, esposa minha, me afatigava pelos pecadores, como eram inumeráveis. Não tinha tempo de repousar, a fim de poder pensar em cada um deles e aplacar o Pai irado para que esperasse a penitência e desse-lhes luz e graça, com o fito de ressurgirem da queda e das misérias. Quantas lágrimas derramava no silêncio da noite! Quantos suspiros ardentes exalavam-me do peito! Quantos atos de arrependimento fazia pelos pecados de meus irmãos, oferecendo-os ao Pai! Quanto tempo ficava prostrado no chão para impetrar graças em favor daqueles que se mostravam tão ingratos aos benefícios de meu Pai! Quantas vezes me oferecia ao Pai em sacrifício e apresentava-me para sofrer todos os tormentos merecidos pelos pecadores! Quantas vezes senti em mim a angústia e as aflições que deviam sentir todos os meus irmãos!
querendo assim ter mais motivo de compadecer-me deles e de pedir ao Pai por eles. Quantas vezes experimentava em mim as fraquezas deles para socorrê-los melhor e para que um dia chegassem a compreender não existir mal ou pena ou angústia sofridas por eles que eu não o tenha tido e não haja procurado para cada um deles o remédio e o consolo. Só não sentia a pena proveniente de culpa, mas desta tinha uma contrição tão grande que muitas vezes teria morrido se a divindade não me tivesse sustentado em vida. Foi este um contínuo exercício enquanto vivi na terra. Jamais o diminuí por um momento, perseverando sempre nestes atos tão agradáveis ao Pai e tão satisfatórios e úteis aos meus irmãos. Tanto fiz junto do Pai e tanto rezei que obtive quanto desejava, a saber que meu Pai fosse o Deus das misericórdias, enquanto antes era o Deus da vingança, castigando os transgressores da lei com rigor de justiça. Tanta força tiveram as minhas obras e as minhas súplicas junto do Pai, que filo tornar-se inteiramente misericórdia relativamente aos pecadores. Não castiga, mas espera que façam penitência. Suporta com muita paciência os seus erros e as transgressões de sua lei. Quanto me alegrava depois ao ver o Pai assim aplacado e inteiramente misericordioso e amoroso para com os meus irmãos. Esta consolação, porém, era muito amargurada ao ver como muitos abusam de tamanha misericórdia e amor, servindo-se destes para maior ofender o amoroso Pai pela continuação de seus maus costumes, pecando livremente, quase como se Deus não visse nem desse importância às ofensas que recebe. No entanto, o Pai é o mesmo que antes e zeloso por sua honra. Mitiga os rigores da justiça diante de minhas súplicas. Mas ai de quem abusa de sua misericórdia. Virá depois o tempo em que não encontrará mais misericórdia e sim o rigor da justiça. Não o experimentarão mais como Pai amoroso e sim como juiz severo. Vendo eu que muitos de meus irmãos abusariam da misericórdia e por fim sentiriam o rigor da justiça, tive sumo desprazer e apresentava novas súplicas ao Pai. Este fez-me ver a obstinação deles e como eles mesmos queriam experimentar os rigores da justiça por perseverarem no mal, e ainda que, por mais que o Pai faça para salvá-los, nada adianta, pois querem obstinadamente permanecer no pecado. Então eu, todo aflito, ao verificar tal maldade e obstinação, agradeci ao Pai pelas misericórdias que havia empregado para com eles, uma vez que eles, neste ponto, falham inteiramente. Depois, cheio de confusão e de dor por causa deles, procurava dar ao Pai aquela glória e honra que eles lhe recusam. Louvava-o, bendizia-o e exaltava-o na medida em que eles o desprezam e desonram. O dileto Pai tinha sumo gosto nisso e muito se comprazia em mim, vendo por meu intermédio reintegradas à sua honra e glória. Aos 12 anos. Havendo passado alguns anos na maneira de viver supracitada e tendo chegado aos meus 12 anos, devia a querida mãe com seu esposo José ir ao templo segundo o costume e obrigação da lei. Resolveram ir e levar-me também de acordo com o uso, conforme explicarei no capítulo seguinte, pois minha querida mãe, aonde ia, levava-me consigo sem jamais me deixar. Atingira eu uma idade na qual não tinha mais necessidade de companhia e de assistência, mas o seu amor nunca lhe permitia deixar-me ou distanciar-se de mim. Exortação à sua esposa.
Já, esposa minha, entendestes quanto, até aquela idade, agi no meu íntimo junto ao Pai em prol do gênero humano. Não te dou outra doutrina, a fim de que nisso possa imitar-me, segundo requer o seu estado e condição, pois são tão claras as obras que te vou manifestando, que bem podes apreender e entender como te deves portar no íntimo em relação a meu Pai e a mim, pois sou eu uma pequena coisa com o Pai, e como deves estar sempre orando e afatigando-te, não só por tua salvação, mas também pela do próximo. Embora haja eu feito tudo junto do Pai, contudo, apraz-lhe muito que alguém se afadigue pela salvação do próximo. Está disposto a conceder graças aos que fazem isso em vista de quanto obrei de suas súplicas deles. Também muito me alegro por ver que há quem me imite neste exercício tão agradável ao Pai e tão benéfico ao próximo. As orações e as súplicas feitas por eles são junto do Pai de grande mérito, por serem obras de caridade interna, onde não estão sujeitas à vanglória, mas tendem todas a uma verdadeira e perfeita caridade, na qual consiste o maior gosto que uma alma pode dar ao Criador. Ele é a própria caridade. Procura, portanto, imitar-me neste exercício, e além do mérito que terás e do gosto que darás ao Pai e a mim, obterás igualmente muitas graças em prol do próximo. Praticado tão santo exercício, terás grande consolo à hora da morte, por ter gasto tão frutuosamente o tempo a ti concedido. Não terás a pena irremediável que muitos sofrem naquela hora, de terem gasto mal o tempo e não terem tratado com seu Deus a respeito da própria salvação eterna e acerca da salvação do próximo.